Salve, telanautas! Olha a gente aqui de volta, Heitor Teixeira, Patrícia Cantuária, pra gente falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, que dessa vez foi um pouquinho mais calmo, não foi aquela pancada do episódio anterior, né? É pra gente assim se acalmar, se resguardar. É um respiro. Exatamente, como a própria Ellie precisou fazer. Galera, vamos lá, dizendo pra vocês o seguinte: a gente vai fazer os comentários a respeito do episódio, levando em consideração o que tá acontecendo na série. E a gente não vai ficar nessas de comparar se o que acontece aqui é bom ou ruim porque é igual ou diferente do jogo. A gente pode vir a citar coisas do jogo, mas essa não vai ser a métrica. Se a gente gostou ou não, que a gente não conversou com antecedência e eu não sei, as opiniões dela vai ser baseado única e exclusivamente do que a gente viu na tela. Agora, também vale dizer para vocês que o começo da conversa vai ser basicamente sem spoilers, mas eu já aviso para vocês, e aí quem não tiver visto nada lá, que eu, de novo, não sei o que estaria fazendo aqui, pode sair naquele momento, mas pode ficar tranquilo que a gente não vai estragar surpresa nenhum antes da hora. Você sai, assiste e volta. Bom, eu gostei desse terceiro episódio. Eu acho que ele faz sentido, né? Por mais que nem a gente falou, a gente não vai ficar falando das mudanças. Porém, as mudanças fazem sentido aqui se você se comparar com o que foi contado no episódio anterior e o que foi contado no primeiro episódio. Então, soa tudo... como uma sequência natural, né? Exatamente. Tudo está se encaixando perfeitamente. Não parece na série. Forçado. Não parece. Eu gostei, inclusive, de algumas mudanças que tiveram, cenas que não tinham no jogo que tiveram aqui. Bom, a gente vê... A gente não pode falar spoiler, né? Mas, ainda né, não. Ainda não. Enfim, mas eu gostei dos personagens. Eu gosto da química que os personagens estão tendo. Todos. A psicóloga, o irmão do Joe, que eu esqueci o nome. Tommy. As meninas, enfim. Eu acho que os atores conseguiram passar essa união que os personagens teriam mesmo. Eu não vou fazer uma amarração do se o que acontece aqui é bom ou não, porque é ou não igual ao que acontece nos jogos. Mas, vamos lá. Quando você está jogando um videogame, as coisas que acontecem ali funcionam dentro de uma determinada narrativa, mas um jogo pode ter muitas horas de duração e não respeitar um formato episódico que tem o tempo que uma série de TV tenha. Apesar de hoje em dia a gente estar vivendo uma época com os streamings que tem séries por aí que se permitem ser em formatos com tempos que não necessariamente seria algo que você veria na televisão, na TV aberta, na TV a cabo. Na década de 80, 90 e por aí vai, a galera tornou isso uma coisa mais flexível. O que eu diria realmente, eu de fato achei as coisas que aconteceram nesse episódio muito condizentes com a lógica do aonde a gente estava no episódio anterior. Mas também deixa um quesinho de não preocupação, mas eu fico intrigado para saber o tempo que eles usaram para construir essas coisas nesse episódio, se não vão fazer falta ao longo da temporada para eles alcançarem o lugar onde eles têm que chegar, pelo fato de que eles realmente empregaram bastante tempo para que essa determinada tomada de decisão, que qualquer um que está assistindo a série sabe o que vai acontecer, ainda que não esteja ou tenha visto o jogo ou que tenha jogado, as pessoas sabem que vai ter uma história de vingança que a Ellie vai ir atrás do resto da galera. Isso é uma coisa que meio que tá óbvia. Então, assim, até pelos trailers que eles soltaram e tudo mais, a gente sabe que é o que vai acontecer. Só que entre o momento da tomada de decisão e o momento onde isso vai de fato poder acontecer, tem uma série de recheios ali que fazem com que tudo isso ganhe um lado extremamente humano, com muita discussão, que é justamente onde mora a força da produção da HBO para fazer essa transposição da adaptação de The Last of Us dos games
pra tela. Você concorda comigo? Concordo. Eu inclusive pensei isso. Muita gente vai reclamar que foi um episódio perdido, porque não aconteceu muita coisa. Eu não concordo. Não, aconteceu coisa pra caramba. E assim, você tá montando pra chegar, né, no auge que todo mundo quer ver, que seria a vingança. E outra, né, a gente tem que levar em consideração que eles já falaram que vão ser 2 temporadas, né? Nós ainda falamos no episódio anterior aqui no Na Tela que muito provavelmente a terceira temporada seria a versão da Abby, mas talvez não seja. Talvez seja um episódio ou outro. Talvez seja um episódio ou outro, então de repente eles vão usar esse tempo para contar a história com cuidado. Porque realmente tem gente que diz, a gente assiste alguma coisa, ficou tão apressado, tava de um jeito, de repente do nada pulou, como é que é a explicação para isso, isso e isso, tal. Aí aqui eles estão fazendo justamente o caminho inverso, que é o explicar tintim por tintim, colocar os pingos nos is e tal. Isso diminui a velocidade dos acontecimentos? Diminui. Mas, como eu tô falando, em termos de estofo, não dá pra reclamar disso não, porque eles colocam pedaço a pedaço, tudo com uma carga emocional muito grande, inclusive a partir de um certo ponto, que eu vou falar mais claramente quando a gente chegar na parte com spoilers, a gente vê que inclusive o que elas encontram já dá aquela levantada de orelha assim de, pera lá, o que tá acontecendo aqui? E são coisas que fazem parte da construção, inclusive porque a gente tem que lembrar que essa série é baseada num universo que, de novo, parte da graça dela é que ela dá um nervoso danado que a gente vai assistindo, às vezes ficando nervoso por não saber o que vai acontecer e às vezes ficando nervoso por saber. Galera, se vocês curtem esse tipo de papo, se vocês gostam de The Last of Us, dos vídeos e dos assuntos abordados aqui no Na Tela, o que é pra pessoa fazer? É pra você se inscrever no canal. Deixa um like. E deixa o like no vídeo. Ativa o sininho pra não perder os lançamentos, ser avisado, o YouTube mandar pra você e você não correr o risco de ficar sem ver esses rostinhos lindos e maravilhosos. Este rostinho. Ai, como eu sou fofinho. Então, galera, se vocês quiserem participar do momento dos telanautas e ter a voz de vocês ouvida aqui no programa, deem uma olhada nas regras que vão estar na descrição do vídeo. Dessa vez teve participação de novo, a gente fica feliz quando acontece. E a partir desse ponto aqui, a gente vai falar com spoilers, pra gente não ter que segurar a língua pra falar de nada. Então, estejam avisados. A gente começa o episódio vendo lá aquele salto de 3 meses desde o que aconteceu antes. Dá tempo até de ter mudado a estação do ano. E a gente tá vendo que a cidade de Jackson, tanto a parte imaterial quanto as pessoas, estão naquela fase de lamber as feridas, porque mesmo sendo 3 meses, gente, pro acontecimento do último episódio, 3 meses não é nada. Só vou fazer uma correção. Na verdade, o episódio começou logo após, porque você vê tudo ali ainda em ruínas, e a Ellie dando uma acordada e vendo novamente, né, aquela cena chocante, e aí sim, assim, 3 meses. Sim, mas tudo isso faz parte de mostrar um mesmo bolsão de eventos. Você vê o que aconteceu imediatamente após ao que rolou no episódio anterior, e aí você tem esse salto. Mas tudo isso faz parte exatamente do mesmo assunto. É esse lance de mostrar que aquela galera ainda está extremamente fragilizada. Eu gostei também do fato dela ter ficado bem fragilizada. Aqui precisado aí dos 3 meses também para se recompor, porque aqui o ferimento dela foi mais grave, né? Você vê que pegou ali o pulmão, tiveram que fazer um dreno e tal. Eu gostei dessa parte. Assim, talvez há quem diga, mas no episódio anterior, Heitor, ela não foi tão ferida, tão machucada assim e tal. Mas honestamente, tem realmente esse esquema de... Fica difícil pra gente que tá na audiência julgar. A gente não é médico, não teve acesso à moça, né? Dá a entender que ele, quando pisou, deve ter quebrado ali uma costela, alguma coisa que perfurou o pulmão. Ela não ficou bem. E aí eles usam esse período justamente pra justificar uma série de outras coisas, como eu falei, a mudança da estação do ano e tal, que faz muita diferença em relação à jornada em si. Sim. E aí a gente vai ter justamente o lance de, uma vez que ela esteja acordada e bem o suficiente para os médicos ali começarem a falar, não, ok,
você tá me convencendo. Tem uma última pessoa aqui com a qual a gente quer que você fale. Assim, quando fala que tinha uma pessoa a mais ali, eu fiquei me perguntando pelos segundos antes de aparecer quem seria, mas eu tive a mesma reação que aí, falar, ela, né? Eu achei legal, porque ela tinha tido aquela interação com o Joel antes dele sair da cidade e tal, e tinha essa coisa não resolvida entre eles, e a psicóloga sabe disso. E aproveitando mais pra frente, que eu achei sensacional, quando ela aparece de novo, e você pode até se perguntar, mas por que de novo? Aí tem que ir lá o Tommy, falar com a psicóloga. Mas faz sentido porque aí ela já tinha ali falado, dado seu discurso e tal, e aí ela chama ela de mentirosa. Isso fecha uma ideia, isso daí faz um presentinho com um conceito a ser entregue pra gente. No vídeo anterior, por motivos óbvios, inclusive pelo como participou a Patrícia, trazendo os relatos dela e tal, do como ela se sentiu aflita ali com o que estava acontecendo, eu falei que a gente ia acabar invariavelmente se enveredando para falar sobre o assunto saúde mental. Sim. Então, aqui a gente tem uma pessoa que por N motivos já era quebrada, já vem de um mundo quebrado, teve toda uma vivência na qual ela teve que criar uma casca grossa para conseguir lidar com o mundo lá fora, com as mazelas, como as pessoas se tratam, se fechar. Ela sofreu pra caramba, dá pra gente ver isso, uma pincelada na primeira temporada, mas não é como se ela não tivesse sofrido antes. Né? Então, é até o que o Tommy depois fala com ela ali, com essa psicóloga, né? Falando, ela sempre foi assim. Não foi o Joel que fez, é que eles andaram paralelamente porque eles pensavam ali igual, eram da mesma forma, enfim. E aí eu achei aquilo interessante quando ela falou que ela era mentirosa, não que ela estava... Aí o Tommy fala... tem uma diferença entre mentir e ser mentiroso. Ela falou, eu sei, ela é mentirosa. Porque talvez aí, pra quem não tenha talvez percebido na primeira temporada, ela era mais menina, né? Uma coisa mais inocente, talvez, montando apesar de ser lado. Agressiva, né? Ela era uma menina ela agressiva. Montando o outro lado, pra exatamente ter esse equilíbrio entre a Ellie e a Abby. Como eu falei no vídeo anterior, essa história, ela versa muito sobre o tema da vingança. E aí, quando a gente entende, aceite você, goste você, entenda você ou não, os motivos da Abby ter feito o que fez, com o seu herói incrível e maravilhoso Joel, a gente entende a motivação dela por ela ter perdido o pai, e como aquilo afetou ela. Não tenho como dizer que não. Tem toda uma discussão em cima do se o Joel tinha o direito de fazer aquilo por causa das circunstâncias, no qual não é só o fato. Existe todo um contexto ali. A Ellie podia ter servido para criar uma cura, tal. Aquele papo que a gente já cobriu e já falou o suficiente a respeito. Mas a gente viu que a Abby durante um tempo carregou aquele peso e ela acabou transferindo o peso para Ellie. Ela só passou. Então isso faz com que eu me lembre de Chaves, aonde eles davam pra gente aquele ensinamento de que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Mas, como a gente tá falando, ela acaba dizendo o que a psicóloga quer ou precisa ouvir pra liberar, e a psicóloga ali, vamos combinar? Ela já tá numas de eu faço o meu trabalho com quem quer, mas também não dá pra fazer milagre e ajudar quem não quer ser ajudado. A outra faz de conta que faz o correto e ela faz de conta que tá tudo bem, libera a garota, e aí a gente tem o momento dela voltar ao lar. Apesar dela não estar morando com o Joel, porque ela tem a garagem dela lá. Mas é a mesma casa, né? Basicamente ela vai encontrar o espaço que era dele, e aí ela encontra um espaço vazio. É bem triste, né? Tem um peso de você chegar num lugar que antes era habitado por alguém querido pra você, ainda que eles tivessem uma rusga, tivessem um problema sobrando ali, de que eles não se entendiam plenamente. Não dá pra gente achar que eles tinham essa relação, ainda que fosse pai e filha do ponto de vista adotivo, vamos deixar assim, essa paternidade, essa coisa da família que eles escolheram, foi uma família escolhida. Sim. Era perfeita? Não era, tinha problemas, mas
Mas ela mesmo disse, né? Eu sou eu, o Joe é o Joe, e a gente se entende no final. Aí tem aquele negócio dela, por exemplo, chegar no armário, pegar a roupa dele, e tem muito disso, né? A gente sabe do negócio do colocar o rosto na roupa e tal, e parece aquele negócio que você tá meio que entrando em contato com a cobertura, mas ali não tem o recheio. Seria o processo do luto, que ela não passa, né? Porque ela troca isso aí pela vingança e tal. Mas seria o início de um processo de luto. Né? Coisas que acontecem com a gente aqui na vida exato. real, e às vezes a gente não se dá ao luxo e às vezes ao trabalho de passar como cada fase merece. Pois é. E é por isso que tem tanta gente quebrada aí fora, né? Aí, ainda dentro da casa, a gente tem a chegada da Dina, que chega com uma oferta de paz com os biscoitos. E na verdade, é uma cena que tem um peso grande, aonde é como se duas pessoas que estão construindo uma relação ali, ainda não necessariamente amorosa, mas um relacionamento de convívio, de amizade, de gostar, de respeitar, de ter um vínculo ali e tal, e a Dina acaba dando o braço a torcer de dizer, lembra quando você me perguntou se eu tinha alguma informação útil? E ela fala, pois é, eu falei que não, mas na verdade eu sei a maior parte do nome dessa galera que atacou o Joel, e eu sei da onde eles vêm. Ou seja, ela tem informações como pistas o suficiente para que se faça algo. É óbvio que a Ellie vai ficar chateada, porque é o tipo de informação que ela tinha que ter tido antes. Você está perdendo tempo, a trilha está ficando fria. Mas como a própria Dina disse, achei sensacional. Foi friamente calculado, porque se ela entregasse aquela informação muito antes, e olha só, ela podia ter escolhido nunca entregar aquela informação. Aí a gente acaba vendo que não é como se ela não estivesse concordando com a Ellie. Não é como se ela não quisesse, inclusive, embarcar. Porque ela diz, o Joe é também importante pra ela. É isso que eu ia falar. Ela coloca, né? Eu gostava dele também. Tipo, ele era uma pessoa querida pra mim também. Né? E aí a gente vai ter esse negócio, dessa discussão a respeito de como é que a gente interage com os outros, porque às vezes a gente tem que salvar os nossos amigos e os nossos entes queridos deles mesmos. É verdade. Mas eu achei sensacional do que ela falou, lógico, porque tava ainda inverno, porque todo mundo aqui ainda tava se curando. A cidade precisava das pessoas, você ainda não tava bem. Eles acabaram de perder gente pra cacete e o plano seria tirar 16 pessoas de lá a mais. Tudo isso tem um peso. Exatamente. E aí o que ela falou que faz todo sentido, né? Falou, olha, não faria sentido a gente ir atrás imediatamente, porque a gente sabe aonde a pessoa vai estar no final. Não sabe por qual caminho ela vai. Então você espera ela chegar até o final. Aí, a próxima pessoa óbvia que tem que escutar a respeito disso é o Tetio Tommy. Elas vão contar pro Tommy e aí é a vez do Tommy ficar chateado com a Dina. Do tipo, tá, tu ter escondido isso dela, eu até entendo, mas não faça isso de novo comigo. Ele demonstra que ele tá dentro no sentido de concordar? Demonstra. Só que ele quer fazer do jeito certo. Ele quer fazer o politicamente correto. Até porque, vamos ser honestos, é a presidente. Ele chegou num ponto onde ele não tá onde ele tá por uma coisa que aconteceu do nada. É uma construção social, é uma coisa que as pessoas estão depositando nele até uma visão de liderança. Ele tem uma responsabilidade ali. Chegar e sair fazendo alguma coisa simplesmente porque ele assim o decidiu, porque é importante pra ele, seria de certa forma uma traição para os votos de confiança que são depositados nele. E como eu falei, ele tem uma família ali e tudo, né? Então, que é a líder da cidade. Então faz todo sentido passar pra Maria e aí sim ser discutido ali. Eu achei compatível inclusive com o personagem. Apesar de saber que ainda é compatível com o personagem o lance de eu vou tentar fazer do jeito certo. Independentemente do que eles disserem, eu vou fazer o que eu acho certo. E é por isso que eles têm a reunião do conselho. Aquela galera que inclusive o Jesse passa a fazer parte, apesar dele ser um garoto novo. Não é um moleque, mas é um cara jovem. Ele passa a fazer parte, inclusive porque morre tanta gente. E o Joel fazia parte, não fazia, do conselho? Eu ainda pensei nele. Falei, ele não tá no lugar do Joel?
Não sei se é exatamente no lugar do Joel, mas assim, começa a sobrar menos gente. Inclusive aquela parte onde eles estão fazendo reformas lá e construções, que o Jesse dá um passo extra pra frente pra poder bater com o martelo lá e arrumar o negócio. Você vê aquele sorriso que o Tommy dá, me transmite um lance de esse aqui não é só garganta. Ele olhou pro Jesse com uma admiração, foi a leitura que eu fiz, tá? De tipo, esse aqui é ponta firme, esse aqui tá disposto a trabalhar, entendeu? Então eu acho que até esse tipo de coisa colaborou pro nome dele ter surgido, talvez dentre outros candidatos, pra agora ele tá fazendo parte do conselho. Eu tive uma visão parecida, mas um pouco diferente. Compartilha com a gente. Porque o Tommy tava... É ele que tava batendo. E ele não tava conseguindo. O outro tá fazendo outra coisa. Aí o mais novo, né? Aquela coisa de mudar do mais novo pro mais velho, né? Mudar a geração. Aí ele, tipo, posso? Ele, vai lá. Vai aí. Aí ele... Mas tem um lance também de você olhar e falar, bom, o cara tá se oferecendo. Tem uma parada de você falar, o Tommy não deixou o ego entrar na frente. E o outro falou, posso fazer? Foi lá e fez? Isso, e tá. Aí ele dá aquele sorrisinho, tipo... Beleza. Maravilha. Aí, ó, show. E é justamente dentro do momento ali da reunião da patota que quem quisesse, que é uma reunião aberta, teve a chance de botar o seu nome na lista para poder declarar o que pensa. É o momento em que a cidade tem a oportunidade de ser ouvida. E aí, galera, vejam vocês. Eu podia deixar quieto, mas sou eu, não vou conseguir. Os caras me colocam uma cena dessas. Ainda que o episódio não tenha tentado falar a respeito de lados ou visões políticas específicas, nem falando a respeito de um lado mais esquerdista, nem mais direitista e tal, você vê no comportamento geral que a produção, o roteirista, deu pinceladas para mostrar todos os lados sendo representados ali. Então esse negócio da democracia e dar voz para todo mundo, e de repente você ter alguns sendo a favor por um motivo tal, ou sendo contra por outro motivo, e você vê que surge um aliado para a causa, que é talvez aquele que você menos fosse imaginar desde antes. O que o personagem mostrou antes, pra mim, ali faz sentido. Ele fala, é isso aí, tem que ir atrás mesmo. Ela ainda tenta fazer aquele papo de justiça e não vingança. A Ellie, ela entra de novo, que nem aconteceu lá com a psicóloga. Exato. Ela não diz o que ela pensa, porque na noite anterior o Jesse visita ela e ele fala, vou te dar um conselho grátis aí. Exato. Pensa e escreve pra tu não chegar lá e falar com muita emoção, porque vai dar pra galera perceber nas tuas palavras o raiva, ódio. E eles não vão votar em ódio. Exatamente. Então vai com uma conversa mais elaborada pra você transmitir uma coisa que soe mais desapegada e mais fria. É exatamente o que ela faz. Então, só que quem fica a favor dela é exatamente quem vê através disso. Quem já tinha chamado ela de sapatão. Porque ele sabe, ele é uma pessoa que você percebe que tem raiva e é pra vingar mesmo, é pra ir atrás mesmo e tudo mais. Eles travestem essa coisa pra dourar a pílula, tentar trocar a palavra vingança pela palavra justiça. Ela, né? Ela faz isso e tal. Tanto que no final ele ainda fala, a nossa causa. Ela fala, nossa causa? Aí ele pega e fala, foi você que falou esse papo de nós. Foi você que falou esse papo de nós. Então, é bem isso. E aí a gente vê que, querendo ou não, ali a gente tem meio que uma também pincelada a respeito do assunto do controle da narrativa, né? Porque se você vê o discurso de cada um que levantou a mão lá e falou, eu tenho algo pra dizer, todo mundo é compreensível. Todo mundo dá pra gente entender os motivos. Ninguém ali foi babaca. Não. Eu não acho que ninguém tenha levantado a mão pra ocupar o tempo dos outros com asneira. Posso falar uma coisa? Eu, assim, sou super a favor dela ir atrás da vingança dela, né? Até porque é o mais legal do jogo. Senão a gente não tem o que assistir. Exatamente. Mas 16 é demais, né? Uma patota, né? Ela pediu pra caramba. Eu votaria não também. Tu vai deixar a cidade sem os 16 melhores, né? Porque tu não vai colocar os piores pra ir atrás da galera. Eu vou levar o Juquinha ali, perna manca, o outro ali que tá sem a orelha. 17, tipo, vai lá, amiga, quer ir? Eu sou a favor. Vai, leva 2 ou 3 aí, mas é isso.
Só que, mesmo o conselho tendo votado não, os votos são lidos lá, apesar deles não dizerem quem disse o quê, a mocinha que pega os votos no final olha e fala sim, não, e eles vão contabilizando, ela é voto vencido. Apesar dela não ter votado, o lado dela, da causa dela, é colocado como não. Mas a gente acaba vendo a Ellie sendo a Ellie e a gente sabe que ela não vai tomar um não como resposta. Ela ia de qualquer jeito. Ela só queria companhia. Ela queria os 16. Não tem os 16, eu vou sozinha mesmo. Só que não. Apesar dela ter, desde a última temporada pra cá, ficado um pouco mais velha, ela ainda dá uma de juvenil naquela cena. Porque quando você vê ela montando o arsenal dela, aquela potência, pra ela de fato se sentir apta a cair na estrada, não tem como carregar tudo. Ela até tá caprichando nas armas e tal. Mas aí a gente vê, mais uma vez, a chegada da Dina, que ela quer esconder, não quer falar com ela, tal, mas acaba cedendo. A Dina entra, conversa, já chega deixando claro logo de cara, ó, tu não precisa nem tentar mentir, não precisa, eu tô contigo. E é o seguinte, o que você vai fazer é caca, mas já que é pra fazer caca, vamos fazer uma caca bem feita. Ó, eu andei pensando aqui, se tu não tem um plano, eu tenho. Aí abre lá o mapa, começa a conversar com ela, você vai precisar disso, disso, disso e disso. E aí vem a pergunta, tá, e onde é que a gente vai conseguir? Eu conheço um cara. Como eu tinha falado, tudo isso tá acontecendo porque houve uma transferência, aquela carga de enquanto não se quebra o ciclo, que muito da história do jogo acaba falando disso, né? Desse negócio de você tem uma necessidade de, mesmo que um grande mal lhe seja feito, você saber a hora de parar. É mostrar que a violência não tem fim, no sentido de, ela tem todo o direito porque o Joel matou o pai dela. Então, beleza, ela vai lá e mata o Joel. Mas aí... ela tem todo o direito. O pai dela e a outra tem todo o direito. Aí tem todo o direito. Aí vai matar todo mundo, aí tem todo o direito. Vai ficar nessa sempre, isso entendeu? Acaba me remetendo à história clássica de Moby Dick. Porque o Capitão Ahab não sabe como parar. Olha aí, desculpa, mas spoiler de Moby Dick, tá? O Capitão Ahab, que perdeu o membro lá por causa da baleia branca, resolve fazer a vingança e dedica todo o resto dos recursos e do tempo dele pra caçar a tal baleia, pra matar a baleia. Só que até o final do livro, o que acontece? Ele morre. Por quê? Porque a baleia mata ele não soube o momento de desistir. O abobado não soube ver que, tipo, todo mundo que ele empregou ali, os dinheiros, os recursos dele, o tempo dele estavam esgotando. Ainda que ele conseguisse vitória sobre a baleia, ele ia voltar pra ter uma vida do quê? Não, mas é o que a gente tá falando, né? A série toda é baseada nesse, como o ato de violência acaba não valendo a pena, ele nunca tem fim, e saúde mental, enfim, tudo que a gente já falou, né? Temas importantes. Sim. Que são bem cobertos no episódio, pra quem tá dizendo aí que não aconteceu nada no episódio. Exatamente, são bem cobertos e muito bem feitos. Já que rolou da Dina ajudar com o plano e trazer o cara, que na verdade foi o sujeito lá do sanduíche de carne, né, que tinha chamado ela de sapatão, que ficou chateado, inclusive, depois tentou fazer as pazes, aquele negócio todo. Meio obrigado também, né, vamos combinar. Mas você vê que ele, por mais que não esteja gostando do fato de ter que ter dado o passo à frente pra dar o braço a torcer, ele de fato pareceu bastante sincero naquela parte aonde, quando ele fala pra ela, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia nem ter pensado aquilo. Aqui ele justifica, porque na cena onde eles fazem a reunião do conselho, depois do discurso dele de tem que ir mesmo, eu ainda falei pra ela enquanto a gente assistia, vai ficar feio pra cara dele se ele não for um dos que forem. Mas eu lembrava que ele não ia, mas tinha essa Sim, parte. Mas como eu disse, a gente não vai comparar com o jogo. E aí vem toda uma explicação, furada ou não, de que, olha, eu vou te ajudar com o que eu posso. Ele tá dá usando bengala, as coisas da lista pra ela tal e coloca elas a caminho pra ir pra Seattle. Então a gente vai de fato começar aquela parte da história do jogo onde elas estão no caminho, naquele mundo selvagem lá fora. Se existia, ainda que frágil, alguma segurança em viver lá em Jackson,
Agora elas estão jogadas no mundo. E eles mostram, né, até enquanto ela ainda está dentro da cidade, aquele pessoal que mora na floresta, para depois acontecer... O povo da floresta já dá as caras aqui. Apesar da gente ainda não saber nada sobre eles, saber que eles têm um jeito de se comunicar através dos assobios, que eles têm uma cultura... que ao longo desses últimos 25 anos, desde que aconteceu a epidemia e tudo mais, que na série está sendo desde 2003 e tal, a gente vê que eles foram, de alguma forma, construindo a cultura deles, que está sendo, inclusive, passada para a nova geração, com a menininha, aquele negócio todo. Eles não me pareceram... nessa primeira análise, pessoas a serem temidas. Parecem ser pessoas cautelosas. Isso é o que o episódio entregou até então. E que tem alguém aí que seja um perigo para... o lobo mau. Exatamente, porque foi um perigo para eles. Né? A galera da cidade que teve a frente de libertação, que eu comentei no episódio anterior. Se vocês não viram, por favor, volta, dá uma olhada. E aproveita e deixa um like naquele vídeo também. Por favor. Então assim, nesse episódio a gente vai até um momento onde elas passam por certos lugares de floresta tal e chegam a vislumbrar Seattle, que eu falei que eu não ia comparar com o jogo. E não vou, não em termos de qualidade, a não ser pra dizer, a cena ficou linda, né? Ficou. Como da girafa no primeiro episódio, na Vamos primeira lá. temporada. No jogo, as partes em que elas passam no meio da cidade, essa cidade que foi abandonada e reentregue para a natureza, no jogo eles fazem um trabalho maravilhoso para mostrar a vegetação tomando os carros, os prédios, aquela coisa toda. Numa série é complicado fazer isso porque você tem que fazer fisicamente. Por enquanto eles não chegaram lá ao ponto de ter uma interação ali. A gente só viu no horizonte, mas já tava bonito, hein? Tava bonito. E elas falam, nossa, tá tão quieto. Pois é. Aí só que não. E a gente sabe que daqui pra frente a situação não vai ser tão quieta assim. Até porque um episódio de respiro, ok. Mas prevejo que o próximo episódio já vai ter uma movimentação aí. Não só o próximo, como os próximos, eu diria. Eu não sei se vai ser ação o tempo inteiro. Mas, até porque tem coisas ali pra gente ver, coisinhas pra serem trabalhada. Porque, por exemplo, não que eu esteja pulando essa parte da conversa, mas antes que eu esqueça, tem um relacionamento sendo construído ali entre as duas. Tá meio claro pra todo mundo ver. Mas como no jogo, né? Sim, no sim. Jogo tinha mas cenas. Eles colocaram uma cena de diálogo entre elas que funciona pra trazer uma parte que vem em outro momento do jogo, sendo que no episódio anterior, quando elas deveriam estar juntas na estufa lá do negócio da maconha, já não estavam. Então aqui o que a gente começa a ver é que, por exemplo, a Dina, nesses 3 meses que se passaram, em algum momento voltou com o Jesse. Não necessariamente para ter um relacionamento forte, mas pelo menos pra dar uma esfregada boa lá em alguma coisa, ela andou esfregando. Tava até sem porque... nada pra fazer, porque a outra tava no hospital. Aí veja você, a gente vê uma ceninha dela vomitando. Eu não tô querendo dar spoiler de nada. Não, mas aqui é spoiler e a gente já falou. Pode falar do jogo. Pois é. Mas mas a pessoa que não viu mais pra frente não entende o porquê que ela tava vomitando. É porque tava fedido lá, o lugar que tinha os corpos. Beleza? Bom, então galera, comentamos a respeito das coisas, cada evento que eu julguei mais relevante. Tem alguma coisa que você acha que eu deixei escapar? Não, falamos de tudo, assim, resumidamente. Acho que cobrimos. Então, galera, se vocês têm opiniões a respeito do episódio ou se vocês acham que a gente esqueceu de alguma coisa de suma importância, por favor, deixem nos comentários e, principalmente, sintam-se convidados para participar dos comentários, como ela falou, com o Responda 2 pontos, como tá na descrição desse vídeo, as regras para participar do Momento dos Telanautas. E aí, próximo vídeo, na semana que vem, eu leio o comentário de vocês. Olha que legal. Muito bom o vídeo de vocês hoje. Patrícia, volte sempre. A química de vocês na tela é ótima. Seria legal você comentar os outros episódios também. Assisti com a minha mulher, que não jogou o segundo jogo, e ela está agora com o mesmo sentimento que tive quando passei por isso jogando, odiando a Abby. Adorei o episódio, principalmente a defesa da cidade. O pessoal, mesmo com treinamento e planos, sofreram para enfrentar os inimigos. Vocês acham que depois que a Ellie sair de Jackson, eles ainda vão contar a história da cidade? Um abraço.
Obrigado, Quirino. E olha ela aí, hoje deu certo da patroa estar aqui também, já que a gente está gravando assim que o episódio terminou. Da última vez a gente teve a oportunidade de que no dia seguinte era feriado. Pois é. Mas não é assim sempre. Não, mas que bom que você tenha gostado e espero que vocês continuem gostando, por isso que eu tô aqui. Em relação a se eles vão continuar falando a respeito de Jackson, bom, depende do quanto que eles vão seguir com algum grau de fidelidade com o jogo. Porque no jogo mesmo, eles não voltam mesmo, não. Eu acredito que como vai ter 2 temporadas do segundo jogo, eu acredito que vai ter mais coisa, então talvez Jackson apareça novamente. Estou apostando que sim. Eles têm coisas pra contar lá pelo fato de que eles podem. Inclusive, tem gente que fica chateada quando eles mudam certas coisas, mas a gente tem que levar em consideração que se tiver alguma mudança, ela está sendo validada pelo próprio criador do jogo, que está fazendo a série também. Bom, obrigado pela sua audiência. Fique com 2 sugestões de vídeo para continuar vendo o nosso conteúdo. Um forte abraço, galera. Um beijo. E até mais.